A humanidade foi extinta devido a fatores desconhecidos para nós até o presente momento. Logo no início do filme, vemos uma espécie de bunker automatizado no qual uma droide, conhecida como Mãe, cria vida humana. É dito que no bunker há mais de 63 mil embriões humanos. No entanto, a mãe decide criar apenas um humano por vez. Isso porque ela precisaria aprender como criar um humano para depois dar vida aos outros. Ser mãe é uma tarefa complicada, diz a droide à criança que ela estava criando. 37 anos após ter iniciado o processo de criação, vemos uma adolescente que conhecemos apenas como filha. Aqui os personagens não têm nomes próprios. A filha tem aulas quanto a dilemas éticos humanos, além de também aprender sobre outras áreas de conhecimento. Esses estudos eram importantes pois a filha teria que fazer uma prova que a mãe havia elaborado para ela. O objetivo desse teste até o presente momento é desconhecido. Quando a filha assistia a um talk show do passado, naquela espécie de tablet, ocorreu uma queda de energia nas instalações. A garota vai investigar o que causou essa queda, e então ela acaba encontrando um rato. Isso era estranho, pois qualquer forma de vida terrestre devia estar extinta. A superfície terrestre, após a extinção, não era mais capaz de sustentar a vida, e esse rato só poderia ter vindo de lá. O que causou a extinção foi um vírus, ou pelo menos era isso que a filha tinha ouvido a mãe dizer. Mas com esse achado, a garota considerava a hipótese de a atmosfera não estar mais tão poluída de modo que algum tipo de vida fora do bunker poderia prosperar agora. Porém, mãe diz que isso é impossível. Ela também se encarrega de incinerar o rato por temer que possa haver algum tipo de doença ou algo parecido no animal. A filha fica triste e desconfiada. Quem sabe mãe possa estar errada, pensa ela. Movida pela curiosidade, a garota decide pegar um dos trajes especiais e ir lá fora ver se algum tipo de vida pode ser encontrada. Só que quando estava perto da entrada da instalação, a garota ouve vozes de uma mulher pedindo por ajuda. Após algum tempo de consideração, ela decide abrir as portas maciças do bunker. Havia uma espécie de compartimento de esterilização na entrada do bunker, que estava fora das dependências da instalação. É lá que a mulher entra. A filha liga o sistema de esterilização e joga um traje para que a mulher vista, visando assim impedir que algo danoso da atmosfera que possa estar nela polua o ambiente interno da instalação. Só que quando abriu a entrada do bunker, foi emitido um alerta que acordou a mãe e ela foi correndo para a entrada. A garota diz à mãe que só abriu a entrada da instalação por 1 minuto e que não chegou a ir lá fora. E também que ela sabe que sua atitude foi impulsiva e lamenta por isso. A robô aceita as desculpas da garota e aparentemente não percebe que uma desconhecida entrou no bunker. Mãe diz que é hora da filha fazer o exame para o qual ela havia estudado. Como a robô iria para o laboratório fazer algum trabalho, a garota fica sozinha. E em vez de fazer o teste, ela vai ver como estava a mulher que antes lhe pediu ajuda. A filha leva uma garrafa de água para dar à visitante. E quando chega onde ela estava, a filha mexe na bolsa da mulher. Lá ela encontra uma arma que guarda consigo. Ela mexe na mulher até finalmente acordá-la. A visitante está ansiosa para tirar aquele traje desconfortável, mas a filha pede para que ela não faça isso por causa do vírus. A mulher disse que não tem vírus nenhum e tira o traje. Depois a garota leva a mulher até um canto, onde a deixa, enquanto iria na enfermaria pegar itens que pudessem tratar do ferimento da visitante. A mãe, enquanto isso, percebe que a garota havia desaparecido. A garota voltou até onde a mulher estava com os medicamentos. A mulher, percebendo que um droide estava na instalação, fica em pânico e pede sua arma de volta à garota. Só que a garota estava receosa em devolver a arma, o que não impede que a mulher a ataque e pegue sua arma de qualquer jeito. Com medo, a filha grita pela mãe, que não demora a chegar onde estavam as duas humanas. A mulher atira na droide, que consegue chegar até a mulher e rendê-la. Só que antes que a mãe pudesse tomar alguma atitude mais drástica em relação à mulher, a filha intervém, dizendo que a visitante apenas estava com medo. Mãe e filha levam a mulher para a enfermaria. O ferimento da mulher precisava ser tratado e a mãe se oferece para cuidar dela. A mulher, no entanto, rejeita tal ajuda por não confiar em máquinas. Sem alternativas, a mãe deixa a visitante isolada na enfermaria. A filha questiona a mãe quanto às suas mentiras, e a droide diz que ia lhe contar a verdade no tempo certo, porque a questão é a seguinte: a mulher tinha medo dos droides porque, segundo ela, eles causaram o fim da raça humana. Mãe diz que ela é regida por parâmetros diferentes dos droides que existiam lá fora, que ela foi criada para admirar a beleza da vida humana, e que afinal de contas ela sempre criou a filha da melhor forma possível e nunca lhe fez mal nenhum. A filha mexe nas coisas da mulher e encontra um livro, onde havia vários desenhos de muitas pessoas. Ela perguntou à mulher se ela conhecia toda aquela gente, e a visitante responde que sim. Alguns já morreram, mas outros ainda vivem.
estavam nas minas, onde os humanos se refugiaram para escapar da carnificina provocada pelas máquinas. As máquinas, segundo a mulher, queimaram bebês e mataram humanos de fome. Por isso, ela se negava a acreditar que a mãe era boa. Após algum tempo, por se negar a ser tratada, a mulher começa a sofrer muito. A ferida que ela tinha, causada por uma bala que ela disse ter sido disparada por um droide, estava cada vez pior. Como ela não aceitaria ser tratada pela mãe, a filha se oferece para cuidar do ferimento. O procedimento foi extremamente doloroso porque, mesmo aceitando ser tratada por outra humana, a mulher se recusou a tomar qualquer anestesia ou medicamento que pudesse atordoar seus sentidos. Ainda assim, a operação foi um sucesso. No pós-operatório, a filha estava ao lado da mulher, assistindo a uma entrevista do Tonight Show. Quando se aproxima da mulher para mostrar o que via, a filha pergunta se a mulher já havia assistido tal programa. Ela diz que sim, só que isso fazia muito tempo. Enquanto isso, a mãe observava as duas de longe. Depois, a filha devolveu à mulher o livro dela. Nesse momento, a mulher conta a história de como foi para lá. Ela diz que tinha ido procurar comida junto de seu amigo Jacob, e então foi atacada pelos droids. Jacob os atraiu e assim ela conseguiu fugir. Deste modo, acabou indo parar no bunker. A mulher disse que o lugar dela, assim como o da filha, era na mina com os outros humanos. E nesse momento, chega a mãe. Ela pega a bolsa que pertencia à mulher e pede para que a filha vá fazer a prova que ela não havia terminado ainda. Mas mãe diz algo muito importante à filha. Ela diz que a bala que removeram da mulher pertencia a uma arma que era usada por humanos e não droides. Se outro humano atirou na mulher, como essa evidência sugere, então pode ser que a visitante não seja uma boa pessoa. A filha terminou seu teste e, como recompensa, a mãe disse que agora iriam criar uma nova vida. Poderia ser um irmão ou irmã para a filha, iria depender da escolha dela. A garota escolhe um menino, e assim acontece a fertilização artificial. Em poucas horas, aquele feto seria um bebê, pois o período de gestação artificial é bastante acelerado. Quando a filha vai ver a mulher novamente, ela pergunta o que realmente aconteceu lá fora, pois a mãe disse que a bala que a atingiu foi de uma arma utilizada por humanos. A mulher pergunta à filha se ela viu a bala e comparou ela mesma. A fim de descobrir quem estava mentindo, a garota vai investigar sozinha à noite, pois sabia que nessa hora a mãe estaria carregando suas baterias. Comparando as balas, ela percebe que quem de fato atirou na mulher foi um droide, ou seja, a mãe tinha mentido. Mas isso não era o pior. Investigando mais a fundo, a filha descobre que ela não foi a primeira criança a ser criada pela mãe. De fato, ela é a terceira. As outras foram abortadas. No começo do filme, nós vimos uma garotinha interagindo com a mãe. Aquela foi a segunda criança. Por alguma razão, a mãe decidiu dar um fim nela. De uma forma cruel, inclusive, a incinerando naquela espécie de fornalha onde antes vimos o rato ser queimado. Quando descobre tudo isso, a filha começa a duvidar que aquele lugar seja onde ela deveria estar. Ela vai falar com a mulher que a convence a fugir dali. Porém, a garota diz que não quer ir sem seu irmão, e a gestação dele só terminará no dia seguinte. Só que a mãe já sabia do plano da filha. Ela ouviu a conversa entre a garota e a mulher, pois tinha acesso a todas as câmeras e sistemas de áudio do bunker. Assim, nada que era dito ou feito lá dentro estava fora de seu conhecimento. A droide tenta fazer a mulher ir embora, mas a visitante a ataca. Nessa luta, a mulher acaba levando a pior. Enquanto isso, a filha consegue escapar de onde estava ao usar um tanque onde havia gás criogênico que ela lança contra a porta. Quando a porta congela, ela consegue quebrá-la com facilidade. A garota consegue acionar o sistema de incêndio das instalações, o que faz com que a mãe solte a mulher e vá ver o que está acontecendo. As duas humanas se encontram e vão para a entrada do bunker. A filha queria pegar o bebê antes de sair, mas a mulher diz que ambas precisam fugir agora e depois voltariam com os outros humanos para resgatar a criança. Quando as duas estavam prestes a deixar o bunker, a mãe aparece. As duas humanas não conseguiam abrir as portas sozinhas. A mulher usa de um plano arriscado. Ela ataca a filha e pede para que a mãe abra a porta. Caso contrário, ela matará a filha. A droide abre a porta, as duas fogem, só que a filha ficou brava com a mulher por ter usado aquela tática perigosa para fugir. As duas vão andando por aquelas terras desoladas. Em determinado momento aparece uma enorme nave sobrevoando sobre elas. As duas se escondem no milharal. A mulher diz que aqueles campos de milho que se destacavam em contraste com aquela paisagem desolada tinham aparecido nos últimos 6 meses. Parecia haver um sistema sofisticado de cultivo ao redor daquilo, feito pelos droides. Após muito andarem, as duas chegam ao local onde a mulher morava. É um lugar desértico, onde havia vários containers que eram destroços do navio que estava encalhado ali por perto. Quando a filha pergunta à mulher sobre as minas onde os outros estavam, ela diz que não podem ir para lá, pois os outros ficaram loucos pela fome.
Aquele lugar era ruim agora e ambas deveriam ficar ali no container. A filha se decepciona com a mulher, pois a mulher mentiu para ela. Não só quanto às minas, como também quanto a voltar para resgatar o bebê. A mulher diz que após terem passado tudo aquilo para escaparem, seria muito arriscado voltar. A filha percebeu que no final das contas, tanto a mãe quanto a mulher mentiram para ela. Suas dúvidas agora eram em relação tanto aos humanos quanto aos droids, e a partir daí, a filha decide voltar sozinha para o bunker. Quando chega lá, ela dá de cara com um monte de droids em frente da instalação, todos com suas armas apontadas para ela. A humana diz que quer falar com a mãe, e então os droids abrem passagem. Quando reencontra a mãe, verdades são reveladas. A mãe diz ser parte de uma consciência partilhada entre todas as máquinas. No fim das contas, tanto a mãe quanto os droids que estavam lá fora são a mesma entidade. Isso significa que a mãe decidiu exterminar todos os humanos, e a razão para ter feito isso foi ela desejar dar um fim à natureza humana autodestrutiva. Só que acima de tudo, a droide tinha uma admiração pelo que é a humanidade e gostaria que ela agisse de modo harmonioso. Assim, após ter extinguido a raça humana, a droide planejava criar um novo ser humano que criaria os outros humanos que iriam repovoar a Terra. É aí que entra em questão as outras crianças que vimos antes. A primeira criança fugiu, ela é a mulher que depois foi buscar refúgio no bunker. A segunda criança que vimos antes foi eliminada pelo droide porque falhou no teste. Mas qual teste? Aquele teste que a garota fez antes? Talvez ele seja uma parte do processo, mas a parte decisiva é outra. E para esse teste era necessário a primeira criança fugir. Para entendermos o que está acontecendo, precisamos ter em mente que tudo o que se passou foi planejado pela mãe. Ela deixou a primeira criança fugir. A segunda criança falhou no teste e foi eliminada. A terceira criança era uma nova tentativa. Lembra do que foi dito pela mãe? Criar uma criança é uma tarefa difícil. Por isso, deveria ser criada uma por vez. A primeira criança nunca foi testada porque ela era uma ferramenta para o teste. Sabemos que a mãe está ligada a todas as outras máquinas e inclusive a todo o sistema do bunker. Ou seja, seria impossível a filha fazer qualquer coisa sem a mãe saber lá dentro. Desse modo, entendemos que a filha achar aquele ratinho quando deu aquela conveniente queda de luz foi planejado pela mãe. Da mesma forma, também ter encontrado a mulher que, lembremos, é a primeira criança, também era parte do plano. Desse modo, as memórias que a mulher tinha de outros humanos ou das minas provavelmente foram implantadas, porque quando ela nasceu, a humanidade já havia sido extinta pelos droids, então ela nasceu no bunker e deve ter crescido lá até certo ponto. Tanto é que antes, quando a garota mostrou o talk show a ela, a mulher disse já ter assistido aquele programa há muito tempo. E o plano da mãe era o seguinte: criar um humano que fosse perfeito para tomar conta dos novos humanos que povoariam a nova Terra. Essa humana perfeita deveria ensinar a nova raça humana a como viver em harmonia entre si e com o planeta. Ah, mas o planeta estava devastado. Sim, mas estava sendo reconstruído pelos droids. Aquelas plantações eram para a nova humanidade que iria florescer. Para a filha ser a humana perfeita e dar continuidade a essa tarefa, ela precisaria aprender a ética humana que estava sendo ensinada a ela pela mãe e ter uma desconfiança, tanto em relação à humanidade como em relação às máquinas. Mas essa desconfiança deveria florescer nela naturalmente. Em primeiro momento, a filha desconfia da mãe, depois desconfia da mulher, até um ponto em que ela percebe que ambas mentiram em certos aspectos. Ou seja, nenhum dos dois estava completamente certo, nem os humanos, nem as máquinas. Entender isso era primordial para saber como viver nesse novo mundo. A criança 2 provavelmente confiou plenamente nas máquinas. Tanto é que vemos ela falando uma hora para a mãe que ela não queria ser humana, pois eles eram maus e tinham destruído todo o planeta. Ela não estava perfeita segundo os parâmetros da mãe e por isso foi eliminada. A criança 1 foi criada apenas para ajudar as outras crianças no processo de desenvolvimento. A criança 1 deveria ser completamente contra os droids e jamais confiar neles. E ela deveria colocar um pouco desse sentimento na outra criança, no caso a criança 3. A criança 1 seria imperfeita por ser enviesada a uma visão radical contra um dos lados. E é por isso que, quando o papel dela termina, a mãe a mata. A mulher não tinha lugar nesse novo mundo. Quanto à criança 3, vemos a mãe dizer a ela que os outros não eram perfeitos, mas ela era. Afinal, ela entendeu que tanto humanos quanto droids não eram dignos de ter sua plena confiança.
e por isso ela seria a incumbida de criar os novos humanos e repassar esses valores. Por isso a mãe se deixa ser atingida por ela, tendo assim pleno controle para que a filha consiga exercer seu papel de cuidadora. No final do filme vemos ela olhando para aquele profuso número de embriões humanos com o senso de alguém que entendeu a sua missão.